Bom dia, pessoal. Hoje o domingo, né? Um pouco mais tarde. Hoje é dia 12, dia dos namorados hoje, né? É dia de pegar a namorada, sair, ir numa pizzaria boa, um restaurante bom, né? Dar o presente. Gente, os vídeos de hoje vai ser muito curto, porque eu tô vendo uma notícia aqui num site muito respeitado, que eu não posso citar o nome, né? Tem direitos autorais aqui que a gente deve respeitar. Mas isso eu já venho falando há muito tempo. Tem muitos vídeos meus falando isso, que o Putin quer recuperar as terras que a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas perdeu nos anos 89 com a queda de Berlim, né? Com a queda do Muro de Berlim. E ele está se comparando ao Pedro o Grande, foi um grande ditador da Rússia, não é? Então esse site, eu não vou falar o nome, né? Ele fala de um ex-agente da CIA sobre o risco de uma guerra nuclear com o Putin. Ele está totalmente desequilibrado, né? Ele provavelmente conhece o Putin mais do que todos, né? Ele foi um ex-agente da CIA. Então ele está dizendo que ele está desequilibrado e ele deve ser detido agora com a maior brevidade possível, porque o risco de uma guerra nuclear mundial é muito grande. Isso vai envolver a Europa, vai envolver os Estados Unidos, a China, não vai sobrar nada, vai sobrar a América do Sul aqui, na Antártida, né? Que é só gelo, né? Não vai sobrar nada. Ele fala aqui, ele diz, alerta, né? O risco de uma guerra iminente, né? Nuclear iminente, é maior agora, maior do que nunca. Mas isso eu já tenho falado, gente. Porque o Putin quer recuperar as terras, os países que ele perdeu, que a Rússia perdeu, né? E ele tem nas suas mãos hoje mísseis que eu acho que ninguém tem. Eu acho que nem a China tem esses mísseis hipersônico. Ou tem, eu não tenho certeza, eu tenho que pesquisar. Mas os Estados Unidos têm. A questão é, será que dá tempo de contra-atacar? Sendo que o míssil deu a volta no planeta, ele levou apenas 3 minutos. Em 2018, foi o presente de Natal que o Putin deu para o mundo, ao anunciar que esse míssil hipersônico viaja 9 vezes a velocidade a 8 vezes a velocidade do som. Será que daria tempo da América responder? Países da Europa responder? Foi o que ele disse, e eu falei já. Ele falou, vocês não vão ter tempo nem de piscar. E não vão ter mesmo tempo, não, é? 3 minutos, 5 minutos, dá tempo de fazer o quê? Né? Então, esse Robert Bauer, né? Ele foi um ex-agente da CIA. Esse site está explicando isso. Eu não conheço, nunca li nada sobre ele, né? Ele tem medo que a situação piore muito e diz que o líder russo está desequilibrado, né? E deve ser detido, né? Aqui está dizendo que a subsequente subestimação de Moscou por Washington, né? Washington subestimou muito Moscou com o Putin e pegou de surpresa em 2014 com a anexação da Crimeia e agora com essa guerra na Ucrânia, né? Então ele agora fez uma nova ameaça, né? A Suécia, se comparando a Suécia e a Finlândia também, né? Os dois estão na lista. Dizem que só serão os próximos.
Ele está se comparando ao Pedro o Grande, né? Ele tá querendo recuperar todos os países que a Rússia perdeu. Ele não vai conseguir fazer isso. Os Estados Unidos não vai permitir. A OTAN não vai permitir. Tá, a gente volta naquele filme que eu coloquei aqui, inclusive. Eu não pude colocar muitas imagens, coloquei poucos por causa dos direitos autorais. É um filme antigo, feito em 1975, chama The Day After, o dia seguinte, que fala realmente sobre uma guerra nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos. Inclusive a Rússia, na época, protestou contra esse filme, né? Gente, está acontecendo. O mundo está encaminhando para aquilo que vocês veem nesse filme. Esse filme foi divulgado. Hoje tem para comprar, isso eu comprei até na loja americana por R$ 20, eu acho. Ele é um filme não recomendado para lá. Tem um alerta lá. Esse filme contém imagens assustadoras e pesadas e requer avaliação dos pais para que menores de 18 anos os vejam, né? São imagens realmente assustadoras. As pessoas sendo desintegradas. Você vê a caveira transformada em caveira, é o que o efeito especial consegue mostrar, né? Os ventos das bombas, que são mais de 1.500 a 2.000 km por hora, varrem prédios, edifícios, varrem tudo. Vira um deserto. E nós estamos caminhando para isso, né? Então a minha mensagem de hoje, gente, é de pedir muitas orações, né? Muitas orações para iluminar esse homem. Esse deputado, essa semana, falou aos gritos, aos berros, na Assembleia lá da Rússia, que basta soltar 2 mísseis na costa leste e 2 mísseis ao sentido contrário para atingir a costa oeste americana para acabar com os Estados Unidos. Será que eles são loucos? Eu acredito que a Rússia não, mas o Putin sim. Ele está levando o Estado militar da Rússia, está levando os militares da Rússia a um estado de loucura, de paixão pelo poder. Assim como Xi Jinping já levou os soldadinhos chineses, todo o exército chinês, a um estado de loucura, né? Tem hoje Xi Jinping como um santo, como um deus. Primeiro que eles não são religiosos, eles são ateus. Assim como na Rússia também, né? E nós temos que pedir muito, porque nós estamos próximos e a fome vai alastrar. Lá eles vão ser destruídos, vão ser vaporizados. Porque uma guerra nuclear, um míssil desse, ele vai a uma cidade igual Nova York em 1 minuto, 2 minutos. Não é guerra de revólver mais, não. Né? Não fica pedra sobre pedra. Os ventos dessas novas ogivas ultrapassam os 2.000 km por hora. Derrubam qualquer casa, qualquer edifício, de qualquer altura. Pontes, né? Submarinos, porta-aviões, tudo vira. Parecendo aquele filme, imagine aquelas imagens do filme 2012, né? Foi com grandes atores participar daquele filme. Não vou citar os nomes aqui, mas são atores muito conhecidos, muito respeitados. Aqueles porta-aviões virando, aqueles maremotos, esse torpedo que a Rússia tem, né? São muitos, e fala que só tem pouco, mas tem muitos. E todos eles já estão localizados próximos para atingir os Estados Unidos. As ondas
me parece que superam aos 100 metros de altura. 100 metros de altura vai uma cidade, lava uma cidade igual Nova York, que é na beira do mar, né? Washington, todas aquelas cidades, Los Angeles, né? Então nós temos que entrar em rogatório, pedir muito para o grande arquiteto do universo não permitir que isso aconteça. E mande, né? Eu acredito, o dono desse canal, né? O que edita esse canal, que fala nesse canal, eu, Lauro, acredito que Jesus pode sim interferir através, né? Por meio de naves interplanetárias que vigiam o nosso sistema solar. Viajam na velocidade superior à da luz ou igual à da luz. Tem um duplo etérico totalmente diferente. São seres muito evoluídos. Essas naves, elas aparecem, desaparecem, mergulham dentro d'água, depois saem em outro lugar. Quem não se lembra da Operação Prato no Pará, em Marabá, não é? Xambioá, em Marabá. O exército mandou gente para lá, para saber o que estava acontecendo. E os coronéis viram aquelas naves mesmo. Só que os relatórios todos foram abafados. Eles inventaram desculpas, né? Naquela época não tinha tecnologia, a imprensa era muito limitada para divulgar imagens, né? Colocar gente lá para filmar. Não tinha a tecnologia que tem hoje. Mas quem pode deter esse homem é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, né? Então vamos rezar muito para que a loucura desse homem, ele está já num estado de loucura, de desequilíbrio mental, segundo esse Robert Bauer, esse ex-agente da KGB. Naturalmente trabalhou com ele, porque o Putin foi da KGB, né? Então conhece muito bem ele. Ele sabe o que está falando. Não esse site muito respeitado, não estaria noticiando isso, não é? Então vamos rezar. Esse meu vídeo hoje não é um vídeo muito feliz, né? Mas retrata a realidade do mundo, né? Aí eu venho, tá aqui, tá lá guardado, né? O DVD do Chico Xavier, o que ele fala em 1971. Ele fala na TV Itacolomi, no programa Pinga Fogo: se o mundo não entrar numa guerra nuclear, nós vamos experimentar muitas evoluções nas áreas tecnológicas, na medicina, em todas as áreas, da engenharia, né? Com auxílio desses seres interplanetários, inclusive. Mas se ocorrer esse conflito nuclear, nós vamos regredir 900 anos ou 1000 anos. Imagine isso. As pessoas que vão provocar essa guerra, como Putin, não vão morar aqui mais. Vão morar em mundos pré-históricos, com toda certeza. Foi igual aconteceu em Capela, né? Que é um planeta que fica na constelação de Cocheiro ou Cabra, segundo a NASA, né? Lá houve uma guerra nuclear há 7.000 anos. E as pessoas responsáveis diretas ainda hoje habitam mundos pré-históricos. Os menos responsáveis, por exemplo, vou citar só um exemplo, tem várias civilizações, a dos egípcios, por exemplo, né? Tiveram participação nessa guerra. Você vê a tecnologia que eles usaram para construir aquelas pirâmides. Ninguém naquela época tinha uma tecnologia daquela. Aqueles cálculos que eles faziam de engenharia há 4.000 anos atrás, né?
Como que eles conseguiram colocar aquelas pedras de 15, 20 toneladas lá em cima, naquela altura? Não é? Então, a gente espera que isso não aconteça, porque nós temos filhos, não é? Será se o Putin acha que ele vai ficar vivo? Ele vai para dentro do abrigo nuclear, ou vai entrar no avião, né, que as aeronaves, tem os aviões que vão reabastecendo, mas vão acabando o combustível e vão caindo, né? Ou o Putin vai para dentro de um abrigo nuclear, assim como os presidentes dos grandes países. Mas eles vão ter que botar a cabeça para fora um dia, não vão? Vão. Aí eles morrem por causa da radiação. Porque a radiação fica 100 anos na atmosfera. Demora 100 anos para sumir. Então era esse o meu comentário de hoje, um comentário pesado, né? Está aí ao vivo e a cores para todo mundo ver. Podem entrar no YouTube e vocês vão ver essa reportagem nesse site importante, não é? Que todos, não é só esse site, não. Emissoras grandes estão dizendo isso também, né? Então, um bom dia para vocês e aproveita o Dia dos Namorados hoje, pelo amor de Deus, leva a namorada para, né, almoçar, jantar e tudo, presente, almoçar na casa da sogra, com a namorada, marca o casamento já, pelo amor de Deus, hein? Marca o casamento logo, cara, que é isso, né? Tá certo? Um bom dia para todos, com muito carinho, viu?